Bom dia, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Dani e vou mediar a aula da professora Andreia. A nossa aula de hoje tem como título Pergunte aos verbos com ou sem preposição. O tema da nossa aula é continuidade de predicação verbal, que começamos na aula anterior. A habilidade que queremos desenvolver é identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de elementos e seleção e hierarquização de informações. Uso de terceira pessoa em diferentes gêneros. Bom dia, professora Andreia. Bom dia, Dani, tudo bem? Tudo. Bom dia, 7º, professores e alunos. Eu fiquei devendo para vocês na aula passada a resolução de um exercício. Vou falar os objetivos dessa aula de hoje e depois vou lá para o Flipchart para a gente resolver, tá? Então, vamos lá. Objetivos da aula de hoje. Explorar estruturas linguísticas identificando os termos essenciais da oração. Identificar e reconhecer os verbos que necessitam ou não de complementos verbais, transitivos ou intransitivos, e identificar e reconhecer os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos indiretos e os seus complementos, ok? Então, essa aula de hoje é continuidade da aula passada, ok? A gente vai aprofundar mais um pouquinho no assunto. Eu vou agora resolver aquelas 3 questões que ficaram, as 3 orações lá, que é um exercício só, que tem A, B, C. Tá? Vou para o Flip agora e mostrar para vocês, então, o que acontece. Ó. Nós tínhamos o enunciado do seguinte: leia estas orações. Ela já publicou mais de 20 obras, Thalita Rebouças lançou Traição entre Amigas e a escritora sempre leu muito. Qual das orações apresenta um verbo intransitivo? Verbo intransitivo é o verbo que não necessita de complemento, ok? Verbo que tem sentido completo. Então, a letra A. Qual das 3 apresenta um verbo que não precisa de complemento? Vamos olhar os 3 verbos aqui das 3 orações. Então, na primeira, o que nós temos? Ela já publicou mais de 20 obras. O verbo da primeira é publicou. Eu posso dizer para você somente, ela já publicou? Você vai se contentar com a resposta ou com essa informação? Ela já publicou. Tudo bem para você? Ou você vai fazer alguma pergunta? Dani, o que você acha? Eu acho que você pergunta, ela já publicou o quê, de repente? Muito bem, ela já publicou o quê? Se eu fiz a perguntinha o quê, significa que o meu verbo pede complemento. Então, esse já não é um caso de verbo intransitivo, ok? A 2. Thalita Rebouças lançou Traição entre Amigas. E agora, nessa segunda? Qual é o verbo da segunda? Dani, me ajuda? Lançou. Lançou. Thalita Rebouças lançou. Beleza para vocês? Entenderam? Podemos ficar por aqui? Posso colocar um ponto final? Não. Não Lançou posso. o quê? Lançou o quê? Mais uma vez, fiz uma perguntinha para o verbo. Se eu faço pergunta para o verbo é transitivo, ele pede complemento. A terceira, a escritora sempre leu muito. A escritora sempre leu muito. Qual que é o verbo? Leu. Leu. Ah, professora, mas tem um muito aí. Muito foi a quantidade, a intensidade do que ela fez, certo? Mas se eu disser, a escritora sempre leu, tudo bem? Vocês entenderam? Não precisa sempre perguntar leu. O quê, né? O quê? Não precisa o quê? Aqui nesse contexto, estamos falando desse contexto, ok? Então, a escritora leu, aqui eu não preciso fazer perguntinha, então esse daqui é um caso de verbo intransitivo, certo? A letra B era o seguinte: como se classifica o verbo da oração 1? O verbo da oração 1 é o publicou. Nós, até a última aula, nós só falamos em verbo transitivo ou intransitivo. Se esse daqui, publicou, pede complemento, ele é verbo transitivo, que nós vamos abreviar daqui para frente, VT, ok? E a letra C, qual é o complemento do verbo da oração 2? Fiz pergunta na oração 2? Fiz. Lançou o quê? Traição entre amigas. Qual é a resposta que eu dou para esse o quê? Traição entre amigas. Então, esse é o complemento
para o verbo lançou. Então, de novo, a gente tem um verbo transitivo aqui, na 2, ok? Eu precisava responder isso primeiro para continuar a aula de hoje. Beleza? Vamos continuar. Vamos lá. Vamos colocar agora o textinho dessa aula. Pode passar as anotações. Na verdade, isso, pode deixar assim já para as anotações. E para essa aula de hoje, nós vamos utilizar, a aula é uma referência, tá? A um exercício da apostila, da situação 4, da aprendizagem e tal. Mas hoje eu estou utilizando um texto da apostila Aprender Sempre. Está na página 2. Quem tem a apostila aí, dá uma corridinha, pega a apostila, professores e alunos, para vocês acompanharem, tá? Hoje eu estou usando o texto que está lá. Primeiro, conhecimentos prévios, então. E aí vocês vão responder no chat agora. Todos os verbos pedem complemento? A gente acabou de ver, inclusive, né, Déia? Isso, vai dar para responder com mais facilidade, hein? 2. Como são classificados os verbos que não têm sentido completo? Se não tem sentido completo, eles pedem complemento, hein? 3. Ao verificar se o verbo pede ou não complemento, a análise sintática tem como foco o sujeito ou o predicado. O que nós vamos olhar? Para qual termo que a gente vai olhar? Para o sujeito ou para o predicado? Para querer saber sobre o verbo. Certo? Vamos lá? 2 minutinhos, vai no chat. Dani, temos respostas? Temos. Então, para a primeira, todos os verbos pedem complemento? O Rafael disse que sim. A Vitória disse que não, a Maria Clara disse que sim, o Tiago disse que não. Então, percebe-se que estamos divididos. Tá, então vamos lá. Deixa eu já falar da primeira, para a gente não seguir. Ó, todos os verbos pedem complemento? Não, não são todos. Nós acabamos de fazer aqui no Flipchart os 3 exercícios da aula passada e nós verificamos o quê? Que o publicou pede complemento, depois o lançou pede complemento e o leu não pede complemento. Então, não são todos que pedem complemento, certo? Pede complemento, eu faço perguntinha para o verbo, depois do verbo a pergunta, hein? Ele é transitivo. Não faço perguntinha, eu já consigo entender o que o verbo está querendo dizer intransitivo, certo? Aí entra na 2 até, né, Andréia? Isso, vamos lá. Como são classificados? A Vitória colocou o verbo intransitivo e o Tiago colocou o verbo transitivo, mas eu percebi que muitos não souberam responder. Colocaram sujeito, colocaram não, responderam sim. Tá, então vamos lá. A 2 era assim, ó, como são classificados os verbos que não têm sentido completo? Se não tem sentido completo, é porque precisa de complemento. Eu preciso fazer perguntinha. Se eu preciso fazer perguntinha para o verbo, ele é transitivo, certo? Transitivo. E a terceira, ao verificar se o verbo pede ou não complemento, a análise sintática tem como foco o sujeito ou o predicado. Em que parte o verbo aparece? No sujeito ou o verbo aparece no predicado? Essa é a minha pergunta. O que eu foco para classificar o verbo? O sujeito ou o predicado? O Daniel, a Ana Clara e a Vitória, e o Rafael colocaram o predicado, mas a Vitória colocou o sujeito. Tá, vamos lá, Vitória. O sujeito, ele vai fazer parte do predicado, tá bom? Não podemos o verbo vai fazer parte do predicado. Desculpa, o verbo vai fazer parte do predicado, hein? Por favor, vamos lá. Próximo slide agora, que é a leitura do texto. Então, esse é o texto que está na apostila de vocês do Aprender Sempre, tá? Então, vamos lá, ó. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Isso não acontece com vocês, eu tenho certeza. Se a gente mudasse para quando é hora de estudar ali. Tenho certeza que não acontece. Absolutamente. Ele fica no Instagram, no WhatsApp, mudou, né? No Facebook. Mudou a rede social. Ó, vamos lá. Primeira questão, a gente vai ter uma atividade aí agora, tá? Pode passar para
para o slide da atividade para eles. Isso, olha só. Eu repito o texto aí para vocês de forma mais clara. E aí a gente tem a primeira pergunta. Em que lugar esse modo de falar é comum? Na zona urbana ou zona rural? E a segunda. Embora não seja uma forma de falar comum, você conseguiu entender o que está sendo dito? 2 perguntinhas para vocês, 2 minutinhos no chat. Dani, temos respostas? Temos. A maioria colocou zona rural, tá? Eu mencionei até alguns. Arthur, Lucas, Tainá, Gabriel. Agora, 3 pessoas eu vi aqui que colocaram zona urbana. O Cauê, a Melissa e a Adriele. De repente, seria importante explicar, né, a questão da urbana e rural, aula de geografia, né? Eu só vou complementar uma coisa, então. É lógico que é zona rural aqui, mas talvez essa resposta se deva ao local em que o aluno esteja, certo? Pode ser que seja uma forma mais comum, mesmo sendo na zona urbana, mas na cidade em que ele está, em que ele se encontra, seja talvez mais comum esse tipo de fala. Né? De repente ele é do interior e aí não sei, pode ser. A zona urbana fica como centro da cidade, talvez aí tanto faz. Não fique tão separada, né? Então, ok, a gente vai aceitar isso, não como resposta, mas assim, a gente pode explicar Fazer isso, uma reflexão, né? Pode ser, pode ter esse sentido, né? Assim como na aula de ontem, de terça-feira, houve a questão do dona, né, que eles se referem à professora com a palavra dona, que a Mônica estava na dúvida, né? Então, às vezes, como a gente está num outro lugar, numa outra cidade, e às vezes a gente não tem a real noção de como as coisas estão acontecendo. Sim, né? A gente fala para o estado de São Paulo todo, né? Então, tem muitas cidades do interior que acompanham. Então, sem problema nenhum. A2. Embora não seja uma forma de falar comum, você conseguiu entender o que está sendo dito? Unanimemente, sim. Sim, claro, né? Então, nós temos as respostas aí, esse modo de falar, então, é comum na zona rural. E a 2, embora não seja uma forma de falar comum, é de fácil entendimento, né? Portanto, houve comunicação, certo? Próximas atividades, a questão 3 e a questão 4. Vamos lá. Questão 3. É um texto que traz humor, mas, ao mesmo tempo, pode soar como preconceituoso. Em que sentido isso se dá? Essa é a questão 3, hein? E questão 4. De acordo com o que estamos aprendendo sobre sujeito e predicado, a concordância verbal que se apresenta está de acordo com as regras gramaticais? Explique. Então, primeiro, o texto traz humor, ao mesmo tempo pode soar como preconceituoso. Em que sentido isso se dá? E na 4, estamos falando o tempo todo de concordância verbal. A forma como acontece no texto está de acordo com as regras gramaticais? Explique. É claro, gente, a explicação de vocês vai ser de uma forma sucinta aí, né? Dá para fazer uma coisa bem resumidinha para responder, ok? Vamos lá. Mais 2 minutinhos no chat, por favor. Dani? Dé, antes de responder, alguém colocou. Alguém não, muita gente está colocando assim, atenção, essa aula não é nossa. É sim, gente. Aula do 7º ano de língua portuguesa. Às vezes a gente pode pegar um texto de outra série, de outra coisa, mas você tem que ver o que a professora vai abordar com esse texto e como ela vai abordar, tá bom? E é aula sim. Pegou lá do material Aprender Sempre, como ela já mencionou. Sim, tá no material de vocês. Isso. Então, seguinte, respondendo agora, tá? É um texto que traz humor, ao mesmo tempo pode soar como preconceito. Em que sentido isso se dá? O Murilo colocou preconceito com quem fala errado. Tá. Gabriele colocou variação linguística e a Salima, achei interessante o nome, colocou preconceito linguístico. Eu vi que mais alguém também colocou preconceito linguístico. O Guilherme colocou está no sentido ainda xenofóbico. Legal, o Guilherme ainda fez uma associação aí, xenofobia, né? Agora, pode falar. A última, você já quer entrar na resposta? Não, pode falar. A última, eu acho que ou eles não conseguiram responder, eles não entenderam, porque eles colocaram sim. Sim, sim, sim. Eu acho que, de repente, falta um tempo. Enquanto você explica a 3, eles podem tentar responder a 4. O que você acha? Vão complementando a 4, enquanto eu vou corrigindo a questão 3. Então, vamos lá. É um texto que traz humor, sim, mas, ao mesmo tempo, ele pode soar
como preconceituoso, não pela variedade linguística, mas por sugestionar que o caipira é preguiçoso, tá? Dá para voltar no slide do texto, por favor? Só para eu fazer uma referência. Isso, olha só. Porque ele fala, quando é hora de comer, nós come, quando é hora de beber, nós bebe, hora de dormir, nós dorme, hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Então, ele pode soar como preconceituoso, não pela variedade linguística, mas pela questão de sugestionar que o caipira seja preguiçoso, ok? Adrian, eu acho que é Adrian. Ele colocou aqui, ó, está dizendo que os caipiras têm preguiça de trabalhar. Isso, muito bem. Então pode. Por isso que às vezes a gente precisa tomar cuidado, né, da forma como a gente faz algumas brincadeiras, porque numa análise mais detalhada a gente consegue identificar algumas coisas. E é interessante também, Andréia, o Murilo fala assim, preconceito com quem fala errado. Né? Tá. Então, ele já coloca que, de repente, isso já é um erro. A gente também pode abordar a questão linguística aí, né? A gente já abordou isso em alguma outra aula, mas essa questão da variedade linguística, isso é importante porque ninguém fala da forma que fala só porque é uma escolha, né? Mas você precisa analisar o histórico dessa pessoa, de onde ela vem, o quanto ela estudou, né? Eu sou muito favorável a essa questão da variedade linguística. No entanto, para quem está dentro da escola, eu já olho com outros olhos, né? Então, por exemplo, vocês estão tendo a oportunidade de estudar, de aperfeiçoar essa norma padrão, que é para isso que vocês vão para a escola em termos de língua portuguesa, muito mais do que para as outras. As outras vocês já sabem. Então, o que eu vou sempre reforçar? Vocês estão dentro da escola, então precisam, de alguma forma, aperfeiçoar essa norma padrão, certo? Mas aqueles que estão fora da escola, que não tiveram a oportunidade, né? Então, a gente não pode julgar essas pessoas, a gente precisa entender tudo isso, né? E fora isso, todas as outras formas de falar, conforme as regiões. Sim, às vezes até a aproximação, né, Andréia? Sim. Eu quero me aproximar de você em algum sentido, aí eu utilizo essa forma de falar, esse jeito de falar, para conseguir essa aproximação também. Então, não necessariamente errado, a gente tem que prestar atenção nesse errado, né, Andréia? Tomar cuidado com isso, tá? Agora, 4 eles conseguiram. Conseguiram? Conseguiram. Então, vamos lá. O Cauê colocou que sim, pois é informal. A Sara também foi no mesmo sentido, linguagem informal, não. Só que o Cauê colocou sim, a Sara colocou não. Tá, então vamos lá, vamos colocar a resposta da 4, e aí eu vou comentando. Então, de acordo com o que estamos aprendendo sobre sujeito e predicado, a concordância verbal que se apresenta não está de acordo com as regras gramaticais, pois o verbo deveria estar concordando com o sujeito em número e pessoa. Assim teríamos: nós comemos, nós bebemos, nós dormimos, nós amamos, nós trabalhamos e nós ficamos. Né? Faríamos a concordância correta. E não nós come, nós bebe, nós ama, né? Isso, exatamente. Próxima questão. Questão 5. Releia o trecho a seguir. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Letra A. Dentro do contexto em que se apresentam, os verbos das orações em destaque necessitam de complemento ou têm sentido completo? Do jeito que está aí, certo? Nós come, nós bebe, nós ama. Do jeito que está aí, precisa de complemento ou não? E, de acordo com a resposta da questão anterior, os verbos são classificados como? A resposta que eu quero aí é se eles são transitivos ou intransitivos. 1 minutinho para a questão 5. Vamos lá, no chat. Dani? Então, tivemos uma divisão de respostas, tá? Então, assim, posso exemplificar com alguns nomes, mas a Ana e o Vanderlei colocaram sim, a Raíssa colocou não. E ficou nessa briga. Alguns colocam sim, outros colocam não. Então, vamos lá. Ó. Do jeito que eles aparecem aí, eles não vão precisar de sentido, de complemento. Eles têm sentido completo. Então, quando é hora de comer, nós comemos. Quando é hora de beber, nós bebemos. Quando é hora de amar, nós amamos. Acabou.
Aqui no contexto, eu não preciso. Nesse contexto, eu não preciso de complemento, certo? Então, significa o quê? Que para responder a B, eu vou colocar que nesse contexto em que eles estão inseridos, eles são intransitivos. De novo, intransitivos não pedem complementos, ok? Próxima, questão 6. Aí, por conta dessa divisão de sim e não, obviamente que tivemos uma divisão embaixo, né? Então, muitos colocaram intransitivo. Emanuele, Beatriz, Flávia. Agora tivemos a Isabela, Maria Gabriela colocou transitivo. Tá. Então, também, André, de repente, é importante a gente comentar para o professor, reforçar com exercícios, né? Com alguma aula, de repente, mais detalhada, porque nós ainda estamos vendo que estão tendo muitas dúvidas. Não vão ser sanadas aqui apenas. Claro que não. A gente está, na verdade, introduzindo o assunto aí na vida de vocês. Há um exercício agora que vocês vão fazer, até a gente vai deixar o chat aberto e vocês vão respondendo à medida que nós vamos fazendo as questões aqui, as perguntas, para dar uma dinâmica melhor aqui. Então, prestem atenção na questão 6 agora. Reescreva o trecho abaixo de acordo com a norma padrão. Então, essa tá fácil, porque eu já até falei, ó. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Como ficaria isso de acordo com a norma padrão? Só essas duas. Tem aí, Dani, alguém respondendo? Ai, tá fechado o chat, tem que abrir. Então, vamos lá. Reescrevendo, então. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Como fica isso de acordo com a norma padrão? Alguma resposta? Eles estão só indo para o final, né? A Eloá colocou nós comemos. A Loíse colocou nós comemos. E o primeirinho lá, condo, gente? Isso, o condo. O condo está no lugar do quê? Condo, o comer está né, no lugar do quê? Deixa eu ver se temos mais respostas. Eles estão ainda respondendo a outra. De novo, nós comemos. Então, vamos lá. Ó. Precisaria... temos uma. Tem? Diego Henrique. Quando vamos beber, a gente, ele colocou a gente junto, é a gente separado, tá? Bebe. Ele colocou no a gente. Aí ele não colocou, ele mudou. Ele mudou o sujeito. Não pode mudar. Tinha deixado do jeito que está aqui. Nós. Então, ficaria assim, ó. Quando é hora de comer, nós comemos. Quando é hora de beber, nós bebemos. E prestar atenção nesse R final aí, hora de comer, hora de beber, porque vocês têm o hábito agora de... comer o R. Comer o R, É verdade, come o R. Tá? Fica beber, comer... Cuidado com isso, porque isso complica demais o texto depois, hein? Então, quando é hora de comer, nós comemos. Quando é hora de beber, nós bebemos. E a questão 7, não coloquem a resposta para essa da questão 7. A questão 7 é o seguinte, ó. Agora, você vai acrescentar um complemento para os verbos comer e beber, que tem o nós como sujeito. Então, não está lá em cima, nós comemos, nós bebemos. Você agora vai acrescentar aí um complemento para cada um. Vamos ver o que vai acontecer agora, certo? Então, nós comemos, um complemento. Nós bebemos, um complemento. Como fica? Déia, deixa eu fazer um adendo aqui. Primeiro que eu quero parabenizar que tem algumas professoras orientando os alunos, né? Falando para eles prestarem atenção e fazer. E segundo, que até professor falando assim, prestem atenção mesmo a aula sendo reprise. Gente, a aula não é reprise. Não é, gente. É uma aula nova, ao vivo, não é reprise. De repente, a habilidade se repete, o tema se repete, mas não é reprise. O que pode acontecer é que o professor já pode ter trabalhado com esse texto em sala de aula, mas não é reprise, tá bom, meus amores? São 9h31. Não é repetida. Hoje é dia 16 de julho. Ontem foi Dia do Homem. Parabéns, homens, todos que estão aqui. Dia Internacional do Homem. Parabéns, homens que estão nos assistindo. E eu vou fazer uma média agora, porque eu quero chegar em casa, o almoço está pronto. Parabéns ao meu marido. Vamos lá. Temos resposta. Melissa, quando é hora... Aline, nós comemos um prato feito, nós bebemos um refri. Cauã, eu acho que é Cauã. Nós bebemos água, nós comemos comida. Sim. Então, olha só, vocês conseguiram certinho. Só que o que vai acontecer? Nesse contexto que vocês refizeram, nós comemos um prato feito, nós bebemos refri,
já mudou. Então, esse comemos aí agora vai ser transitivo, porque ele tem um complemento. Nós comemos um prato feito. Nós comemos o quê? Um prato feito. Agora, esse verbo passa a ser transitivo. Nós bebemos um refri. Nós bebemos o quê? Um refri. O que eu quero com isso? Dizer para vocês que o contexto é muito importante. Então, nem sempre o comer será transitivo e nem sempre o beber será intransitivo ou mesmo intransitivo. É preciso prestar atenção no contexto, ok? E a ideia, só pontuando, alguns professores estão enfatizando, gente, a aula é continuação, para Maria, outras professoras, obrigada, gente, a aula é continuação. Isso, olha lá, hein? Não é reprise. A próxima agora, o próximo slide. Ah, já respondi, olha só. Analisando a nova construção, os verbos comer e beber são... São, vamos lá, respostas. Chat aberto. Eles ainda estão respondendo a outra. Vamos lá. Letra A ou letra B? Transitivos, Cauê. Boa, Cauê. Transitivos. Alguma pro também colocou aqui que passou muito rápido, não viu o nome? Transitivo. Ok. Vamos lá. Vários transitivos, Deia, vários. Então, olha, eu até reforcei. Pode colocar isso, pode colocar para eles a resposta, que eu reforço o que eu já falei. Olha, são transitivos. Notamos que a classificação dos verbos em transitivos ou intransitivos também pode depender do contexto em que estão inseridos, pois nessa construção, os verbos comer e beber necessitam de complementos pizza e suco, que foi um exemplo que eu coloquei, tá? Nós comemos pizza, nós bebemos suco. Agora, no chat. Responda de acordo com a sua preferência. Eu amo chocolate. Letra A. Eu gosto de chocolate. Letra B. Eu não amo chocolate. Letra C. E eu não gosto de chocolate. Letra D. Respondam de acordo com a sua preferência. Tá aberto o chat? Tá aberto. Então vai. Muitos Tem eu amo chocolate. Muitos eu amo chocolate. Eu amo chocolate? Alguns eu gosto. Hum. E eu vi um ou outro perdido aqui, eu não amo chocolate. Meu marido seria essa C aí, Andréia. Já que é dia do homem, ele não gosta de chocolate. Você acredita? Acredito. Eu já como tive tudo. aluno É que uma não lástima. gostasse. Vocês nem imaginam como eu sofro, porque eu tenho que comer todo chocolate. Eu acredito sim. Ó, vamos lá. Pode passar o próximo slide para eles. Agora que eu vou, deixa o slide na tela e eu vou comentando dos estudos linguísticos. Isso, olha só. Quando nós dizemos, desculpa, eu amo chocolate, eu amo o quê? Chocolate. Eu tenho verbo transitivo e tenho complemento, certo? Eu gosto de chocolate. O que eu tenho? Verbo transitivo e eu tenho complemento também, que é o de chocolate. Só que para eu juntar o gosto com chocolate, eu tenho uma preposição aí no meio, certo? Viram a diferença? Eu tenho uma preposição que faz essa junção aí. Eu não amo chocolate, é a mesma coisa. Eu tenho verbo transitivo e complemento. E eu não gosto de chocolate, eu tenho verbo transitivo, preposição e complemento. Olha, observando, pode voltar para mim. Vocês observaram que quando é amar, diretamente eu já tenho um complemento acompanhando. Quando é o gostar, eu preciso de uma preposição acompanhando o complemento, certo? Vamos lá. Pode colocar estudos linguísticos agora, a perguntinha. Verificamos que os verbos amar e gostar são transitivos nesses contextos. Eles necessitam de complementos. Letra A. Quanto aos complementos, eles estão diretamente ligados aos verbos ou não? Que palavra une o complemento ao verbo gostar? Tá aberto o chat, Dani? Tá aberto. Tá fácil para responder essa, hein? Elisa. Eu já fui não, falando já lá. tem um não aqui, ó. Murilo. Eu acho que é a primeira, né, que ele quis dizer. Gente, coloca para mim A e B para facilitar, por favor, tá? Murilo colocou não. Já o Samuel colocou A, sim. Vitória, não. Vamos lá. Gabriel, sim. Kathleen, sim. Então, essa é a A. Então, presta atenção. Na letra A, foi o que eu acabei de dizer para vocês. O amar pede complemento sem a ajuda aí da preposição, certo? Vou falar ajuda, tá? E o gostar
pede complemento, mas precisa da preposição, ok? Aí a letra B, que palavra une o complemento ao verbo gostar? A preposição de, certo? Próximo. Você já foi até na B, já, Deia. Já fui, né? Próximo slide, pode colocar agora para eles prestarem atenção. Eu deixei coloridinho aí para vocês, olha, o que eu acabei de falar tá coloridinho só para vocês identificarem, deixar mais claro, tá? Onde é o verbo e onde é o complemento. Então, é o seguinte, se o verbo pedir, pode deixar o slide, tá? Se o verbo pede complemento, mas o complemento não vem precedido de preposição, o verbo vai se chamar transitivo direto, ó, diretamente ligado. Ele pede complemento, mas não precedido de preposição, não acompanhado de preposição. Se o verbo pede complemento e esse complemento está acompanhado de preposição, eu tenho o verbo transitivo indireto e o complemento se chama objeto indireto. Então, abreviando, se eu tenho VTD, verbo transitivo direto, o complemento dele é o objeto direto. Se eu tenho verbo transitivo indireto, VTI, o complemento dele é o objeto indireto. Certo? Eu vou falar só desses dois para a gente poder passar para o próximo. E a gente ainda vai continuar falando disso na outra aula, certo? Então, olha lá, ó. Verbos transitivos diretos pedem complementos sem, né, não precedidos de preposição. Verbos transitivos indiretos pedem complementos com precedidos de preposição. Verbos intransitivos não pedem complementos, têm sentido completo, certo? A próxima. Na aula de hoje, então, o que nós fizemos? Reforçamos a identificação dos termos essenciais da oração e focamos no predicado. Reforçamos que há verbos que pedem, que precisam de complementos, que são os transitivos. Há também os que não pedem complementos, que são os intransitivos. E na aula de hoje, nós acrescentamos o quê? Que se pede complemento sem preposição, é verbo transitivo direto. Já aumentou o nome aí para o verbo transitivo. Se pede complemento com preposição, verbo transitivo indireto, ok? Próximo slide. Vocês vão responder no chat rapidinho aí. A gente vai estar finalizando e vocês vão respondendo. E aí, como você avalia a aula de hoje? Eu curti a aula, VTD mais OD, ou eu não gostei da aula, VTI mais OI? Vocês vão colocar VTD mais OD ou VTI mais OI. Vamos ver se vocês entenderam isso, hein? Ok? Essa vai ser a nossa última interação, certo? VTD mais OD, VTD mais OD, VTD mais OD. Muito bom. Eles escrevem rápido, né? Uhum. VTD mais OD bastante. Muito bom. Adoramos. Vamos continuar com esse assunto na próxima aula. Lembrando Dani, que é uma introdução, né, Dé? Então, sim. assim, quem ainda está com dúvida, gente, calma que a gente vai voltar nisso daí. O professor também vai reforçar e aí sem problemas, né, Andréia? Um beijo. Dani, obrigada. Um beijo para todos vocês. Até a próxima. Beijo, gente. Até.